A gente continua em Brasília para falar sobre o nível de confiança no presidente da República, que atinge o maior nível desde 2012. O André Anelli tem os dados e vai detalhá-los para nós. Conta essa história, André. Pois é, Aros, os dados são do chamado Índice de Confiança Social, produzido desde 2009 pelo Instituto IPEC. A escala sempre vai de 0 a 100. Lula marca 50 pontos, 9 a mais que o índice registrado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro no ano passado. Os eleitores do Nordeste são os que declararam maior confiança em Lula, com 66 pontos. O nível mais baixo de confiança no presidente é dos eleitores das classes A e B, com 39 pontos. O IPEC também monitorou o grau de confiança no governo Lula, que leva em conta toda a equipe e envolve também os ministros. Nesse caso, o número é ainda maior, 52 pontos, 5 a mais do que o governo Bolsonaro no ano passado. Mesmo com o aumento da confiança da população no governo, o executivo e o presidente estão entre as instituições com menor confiança no Brasil. As 3 mais confiáveis foram Corpo de Bombeiros, com 87 pontos, Polícia Federal, com 70 e igrejas, também com 70 pontos. As 3 últimas posições no ranking são ocupadas pelos sindicatos, com 48 pontos, Congresso Nacional, com 40 e partidos políticos, com 34 pontos. Aros. Olha só que interessante, né? Devolve essa arte aí, Rosinha, por favor, pra gente, com os números, para eu passar os números para o Kobayashi. Não me surpreende, quero saber de você, Koba, que os partidos políticos estejam na lanterna. Mas me assusta demais, sob a ótica das instituições e da preocupação que a gente tem em fortalecê-las, que o Congresso Nacional esteja lá no final dessa lista também. Não queria nem falar do presidente nesse caso, mas essa posição do Congresso Nacional embaixo é preocupante. A gente precisa ter as nossas instituições, e o Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, é uma delas, é um poder da República, mais bem posicionadas nesse índice de confiança social. Queria a tua leitura desses números todos, Koba, para começar, depois Adoro. Olha, Aros, eu vejo muitas coisas interessantes nesses números apresentados, né? Em relação ao que você está dizendo aí, isso mostra que a gente ainda tem uma crise de representatividade já há mais de década, né? Quando as pessoas confiam mais na igreja, na polícia do que nos parlamentares, no Congresso Nacional, nos seus representantes, é que talvez não sejam de fato tão representantes. Me chama também a atenção o fato de que o presidente Lula é muito bem avaliado quando no outro lado da ponta, naqueles menos bem avaliados, estão os sindicatos e os partidos políticos e o Congresso, que também tem essa questão política. É muito contraditório tudo isso, né? O sindicato é mal avaliado, mas o presidente Lula, um sindicalista que fez a sua carreira com essa bandeira, é o presidente bem avaliado. São dados interessantíssimos, eu acredito muito mesmo é que os bombeiros são os mais confiáveis. Sem dúvida nenhuma. Ô Dora, deixa eu te ouvir sobre este tema. Chegou ao maior nível desde 2012. Isso se deve ao Lula ou à queda dos demais indicadores aí? Os outros é que foram para baixo e a coisa degringolou. Não, eu acho que é o seguinte, em relação ao presidente, isso reflete esse momento, que é um momento bom para o governo, né? Números bons na economia, vitórias no Congresso, com assuntos que dizem respeito ao interesse nacional, então eu acho que isso combina com o momento. Agora, super interessante, que bom que você pediu para o Rosinha deixar essa arte, porque aí eu posso ir vendo. Olha só, bombeiro, Polícia Federal, igreja, são todas instâncias, entidades, sei lá, que tem a ver com a população, falam direto, dialogam, protegem, abrigam, defendem, né? Você vê que
tem a ver. E na política, bom, sindicato acho normal, porque os sindicatos vêm perdendo força, vêm perdendo atuação, vêm perdendo sentido, com toda a mudança das relações trabalhistas, né? Também tem a ver. Gente, Congresso Nacional, partidos políticos, lamento muito que é a minha seara, tá certo? Mas, evidentemente, que ao mesmo tempo que naquela primeira coluna são pontos, são entidades que dizem respeito, que falam bem à população, do outro lado, isso quer dizer que o Congresso e os partidos estão, como a gente está cansado de saber, muito afastados da população. Os três dessa coluna aqui dos menos confiáveis, de alguma maneira, isso que você e o Koba colocam é perfeito, são aqueles que mais se distanciaram com o tempo. Os sindicatos, até pelo próprio espírito do tempo, né, da evolução das coisas, foram se perdendo nos próprios caminhos. Agora, o Congresso e os partidos, talvez porque os partidos estejam mais preocupados com os próprios interesses do que com as ideias que supostamente eles deveriam defender, e o Congresso, porque existe esse distanciamento da política, que é uma coisa tão própria da nossa vida. A gente faz política até na relação com a nossa mãe, na discussão se vai conseguir ir para a balada no final de semana ou não, né, na adolescência. Isso é fazer política, os acordos, a gente faz a política no dia a dia e a gente demoniza ela, infelizmente, por causa dessa postura. E isso distancia. Se todo mundo fizesse a boa política e fizesse parte da discussão política dentro do sentido, né, Dora, do que é fazer a política, talvez as coisas se invertessem, eles pudessem pular de lado mais rapidamente. Mas não é isso do que a gente está vendo aí. Nessa 1h13 de jornal, as notícias de política mostram que eles não pretendem sair do final dessa lista, né, Dora? Então, e determinadas atitudes do Congresso é impressionante, Auros, porque eles estão carecas de saber disso, né? Que determinadas atitudes, às vezes o Congresso faz coisas, tem boas atuações e tal, mas aí vem com determinadas atitudes, votações da madrugada para votar privilégio, tem essa PEC da anistia, toda hora tem uma coisa que parece que o Congresso não percebe o mal que faz a si mesmo, né? Então não é uma questão de demonizar, é uma questão do seguinte, essas pessoas também precisam ver que não adianta ter uma atitude aqui, outra pontual, não, é preciso ter uma conduta que responda aos anseios da população e faça isso. O Koba pontuou falou de um ponto muito bom, que exerçam a representação de maneira a criar uma identificação com a sociedade.